Agora gostaria de me apresentar para vocês e contar um pouquinho da minha história. Assim você vai saber como eu cheguei até aqui. Eu sou engenheira química de formação e acabei buscando emprego nas áreas financeiras das empresas, porque essa era a minha paixão, a lógica, a matemática. E isso aconteceu, eu trabalhei por mais de 20 anos. Em 2017, eu fiquei desempregada e enquanto eu procurava emprego e ficava mais em casa, eu percebi a necessidade de decorar a minha casa e eu conheci muitas peças de decoração feitas de fio de malha. E aí eu me apaixonei. O fio de malha é um fio robusto, né? Ele é grosso e aí eu percebi que ele dava um efeito maravilhoso nas tramas e eu me apaixonei. Eu não encontrava o fio de malha nas lojas na época. Era uma dificuldade. Eu entrei na internet, fui buscar, tinha alguns tutoriais de como fazer algumas peças, de como fazer uma bolsa. E aí eu comecei a buscar mais conhecimento. E no passado, minha mãe já havia me ensinado a fazer as correntinhas de crochê, mas eu não conseguia me adaptar àquele fio fino, né? E eu era nova, não dei atenção e isso ficou para trás. E então eu falei, dessa vez eu vou aprender. Dessa vez ela vai me ensinar o básico e eu vou seguir em frente, pelo menos, né? Porque a gente não tinha facilidade de estar ali todo dia trabalhando nisso. Os tutoriais que eu encontrava no YouTube não eram tão detalhados e eles não ensinavam a subida de carreira corretamente, pelo menos eu não entendia. Então a primeira capa de almofada que eu fiz, ela ficou torta assim, ó. Ela não ficou retinha. E eu percebi a necessidade de ter alguém ali próximo para você tirar dúvidas, para poder ajustar. E minha mãe foi essa pessoa, né, que me ajudou a fazer esse ajuste fino em tudo que eu estava aprendendo ali nos tutoriais. Então eu comecei a praticar e me senti mais segura. Foi então que eu fiz a minha primeira bolsa. E ela não ficou perfeita, né? Ela tinha uma cicatriz, que é quando a gente vai subindo e vai deixando uma marca na sua peça. Então eu percebi que as técnicas que você utilizava para o fio de barbante, por exemplo, que é um fio mais fino, era uma técnica diferente para utilizar com fio de malha. Então, essa era a razão da bolsa não ter ficado tão boa. Então, eu fui me aprimorando, fui estudando mais, fui aprendendo com cursos online e fui melhorando a minha técnica. As pessoas se interessavam pelas peças, elas pediam, mas por que você não vende? Ela é linda. E eu só me senti segura para vender quando eu percebi que ela tinha uma qualidade que eu ia poder entregar a peça para a pessoa e a peça não ia puxar fio, ela não ia ficar torta, ficar abrir um buraco. É importante a gente ter essa segurança. Em 2020, eu aceitei o desafio de uma amiga para fazer uma peça de crochê que ela queria. Ela me passou a foto e eu fiz exatamente como ela queria. Eu me senti super segura, feliz. Isso eu tô falando no final de 2020. Eu sempre gostei de fazer peças diferentes, com tramas diferentes. Eu me encantava pelas tramas e ficava imaginando como que eu poderia utilizar numa peça de crochê. E aí eu pensava no formato diferenciado, porque muitas das vezes as bolsas ficavam para mim. Então eu precisava ter diversos modelos com diversos formatos para variar. Eu fico muito orgulhosa de gerar peças lindas a partir de fio, agulha e minhas próprias mãos. É muito bom para minha autoestima, fico muito orgulhosa. Outro benefício do crochê foi o exercício da paciência. Porque você não vai ter um resultado maravilhoso das fotos que você vê na internet, no Instagram, de uma hora para outra. Isso é um processo de evolução que ocorre na sua vida. Então, você precisa praticar, precisa treinar para poder chegar naquele nível, daquele resultado. Para você ser bem-sucedida com vendas de peças de crochê, você precisa estudar. Você precisa aprender como faz essa oferta, como faz a publicação no Instagram ou em outra rede social. Você precisa saber como expor a sua peça com fotos bonitas. Então eu fui estudar para aprender a fazer tudo isso, de forma que eu pudesse atingir pessoas além daquele círculo de amigos, parentes e familiares, né? Então é importante a gente se dedicar a sempre aprender um pouquinho mais para poder divulgar as suas peças e ter uma fonte de renda realmente que sustente o seu padrão de vida. Chegou um momento que eu já estava recebendo
tantas encomendas que o meu prazo de entrega estava passando dos 2 meses. Então eu comecei a pensar qual seria a minha solução para conseguir atender toda aquela demanda. Eu já estava ficando estressada. Então o crochê, que era para ser uma arte para te relaxar e te fazer bem, já estava começando a me fazer mal. Então eu pensei, eu ensino uma crocheteira a ser a minha parceira e a me ajudar a vender as peças. E aí eu percebi, poxa, se eu posso ensinar, ela pode fazer as peças para a própria renda dela. E assim eu tô ajudando outras pessoas a terem sucesso com peças de crochê também. Então foi aí que surgiu a vontade de ensinar outras pessoas. Eu comecei a fazer workshops. Os workshops presenciais são maravilhosos. A gente está ali junto com as outras pessoas, recebendo aquela energia, trocando experiências, porque normalmente as crocheteiras já têm alguma experiência quando chega ali, né? Era ótimo e é ótimo até hoje. Mas eu percebia que as pessoas tinham dúvidas. Depois que elas chegavam em casa, elas esqueciam o que havia sido passado. Porque são vários detalhes e elas não se lembravam de todos os detalhes. As apostilas não conseguem ter todas as informações que precisa, como passa a agulha, como sai. Foi aí que eu percebi a necessidade de ter vídeos para dar suporte a essas crocheteiras. Então veio a ideia, cursos online pode ser uma solução. Assim ela pode consultar sempre que ela quiser e checar se o que ela está fazendo está correto ou não. Além disso, eu recebia contato de pessoas que não estavam no Rio de Janeiro e que gostariam também de aprender as peças de crochê que eu havia criado. Então foi aí que depois de já ter dezenas de alunas de workshops presenciais, resolvi gravar todo o processo de criação da bolsa para que outras pessoas possam receber esse conhecimento também. E então eu vou transformar as minhas alunas em milhares de alunas com a técnica que eu aprendi e que eu vou passar para todos vocês. Estou aqui em 2022 com dezenas de alunas que aprenderam crochê comigo. E eu espero espalhar meu conhecimento até ter milhares de alunas. Entre as minhas alunas, eu tenho aquelas que fazem o crochê como hobby, para relaxar, para desanuviar a cabeça, desestressar. Tem um grupo de alunas que também são empreendedoras, criaram suas próprias marcas, seus ateliês virtuais e fazem entregas sob encomenda ou sob pronta entrega. Assim, elas conseguiram ter uma fonte de renda trabalhando com crochê. Sendo assim, eu tenho certeza que o crochê vai trazer alguns benefícios ou vários benefícios para você e a sua vida. Então vamos lá crochetar comigo? Essa arte é encantadora, eu tenho certeza que você vai se apaixonar por ela e vai ficar encantada como eu.